Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo. Pedimos a Ti amparo, inspiração, orientação para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance nesse trabalho de compartilharmos os estudos do Apocalipse, do nosso amigo Honório Onofre de Abreu. Sejamos felizes nessa empreitada, sejamos felizes tanto na recepção das ideias quanto na irradiação. E mais felizes ainda na vivência plena dos ensinamentos do nosso dia a dia, no laboratório da experiência física, campo das carências, das necessidades, da fome. Pedimos amparo para toda a humanidade, inspiração para todos os irmãos em sofrimento, encarnados e desencarnados, que assim seja. Muito bem. Dando sequência ao estudo, então, do Apocalipse, capítulo 17 ainda. Hoje nós vamos terminar o capítulo 17 e iniciarmos o 18º. Então, a partir do versículo 17 do capítulo 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à vista o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade e reina sobre os reis da terra. Capítulo 18. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Tudo bem, então, nós hoje vamos terminar o capítulo 17 e vamos iniciar o capítulo 18. Mas hoje nós estamos ainda no final da página 74, aí com os registros do versículo 17 e 18, que terminaremos hoje. Então, versículo 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, que tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Então nós temos aí um movimento, podemos aí trabalhar como sendo a vontade soberana de Deus que se expressa pelo determinismo da evolução. Então, todos nós recebemos, naturalmente, por herança, a força para progredir. A força para progredir que é inerente, que é inata, que expressa o determinismo divino, que nos conduz para a perfeição, consequentemente para a felicidade, que é uma força interior, ela é interna, toda ela. E ela define o nosso propósito pelo melhor, a busca pelo melhor, a busca pela felicidade. É a força para progredir. Então, o que nós buscamos de forma muito determinada no campo da existência vai definir uma linha de progresso nessa direção. Se, quando a razão se abre, porque até o momento em que a razão se abre, nós estamos seguindo o impulso natural
da evolução, que é a busca pelo melhor, que já começa nos primeiros movimentos das bactérias, dos vírus, das bactérias, dos vegetais que buscam a luz, passa pelos animais, na busca pelo alimento, na busca pelo território, na busca pelo acasalamento, na busca pelo melhor. Quando a razão se abre, nós começamos a compreender, vamos entendendo de forma intelectiva, essa busca, e continuando na busca pelo melhor. Certo? A busca pelo melhor é natural. Então é preciso abertura, quando a nossa razão vai se abrindo, nós começamos a ser sensibilizados pelos irmãos que estão reencarnando conosco para buscarmos coisas melhores por meio do contato social. Que é digamos assim, que é um movimento para acelerar o progresso. É um movimento para acelerar o progresso. E esse movimento é muito, quero um livro dos espíritos. Esse movimento esse movimento ele é um movimento natural, mas que ele é potencializado, vamos colocar assim, não é fácil falar disso não. Ele é potencializado no contato social. Ó, Marcha do Progresso, questão 779. A força para progredir aurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? É uma pergunta muito profunda, eu repito isso sempre. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, que essa força, a busca pelo melhor. E vem lá desde as fases do princípio inteligente, inconsciente, buscando o melhor, a sua sobrevivência. E quando nós vamos abrindo intelectivamente, nós vamos buscar o melhor que nos dá felicidade, nos dá prazer. Então essa é a busca natural. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, como os espíritos são uma das forças da natureza, a reencarnação ela está nesse contexto do adiantamento do progresso por meio do contato social. Então, como se dá quem é o mais adiantado? O mais adiantado é o que tem melhores sentimentos. Esse é o mais adiantado. E vai sensibilizando no contato social para os bons sentimentos. De forma gradativa, natural, bem incipiente, né? Até que nós tenhamos condições de abrindo colectivamente, a gente compreender. Então, na época do Homem das Cavernas, chegam os exilados de Capela, que são mais adiantados, com grande contingente de sentimentos já desenvolvidos, e vão sensibilizando os menos adiantados pelo contato social. Então, por exemplo, cai uma tempestade lá em determinado lugar, e um se abriga debaixo de uma pequena gruta, entendeu? Aí tem um passando lá, querendo achar um lugar, aquele está escondido lá, e acaba chamando aquele para cá, quer dizer, aí já é solidariedade, empatia, já vai sensibilizar o outro, que não está acostumado. Assim que o contato social vai... Agora o outro pode chegar, como o outro é mais atrasado, ele pode resolver massacrar aquele outro para ficar para aquele lugar. Esse é mesmo. Aí vai na pauta da expiação para aquele mais adiantado. Interessante. Certo? Ou ele pode se sensibilizar com aquilo e ele pode então vencer aquele instinto de sobrevivência, aquele temor pelo desconhecido, e então se abriga junto com aquele elemento ali. São os movimentos da evolução, tá?
naturais da evolução. Página 75, página 46. Então esse movimento é posto por Deus sempre, porque quando o princípio inteligente é criado, Deus imprime ali digamos, seu DNA. E aqueles mais adiantados que vão chegando nesse primeiro movimento aí, por queda, eles também receberam de outros mais adiantados ensinamentos que eles não quiseram seguir. Então a origem é sempre divina. E essa frase aqui? É sempre divina. Tá falando. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. E tem uma mesma ideia. Isso está bem Ideia abessa, didaticamente claro aqui, ó, em outra questão do Livro dos Espíritos, 907. Isso que está escrito aí, tem posto no coração e proporciona. Olha o que está aqui na questão 907, quer ver? 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Esse movimento de acréscimo pela vontade se dá depois que a razão se abre, tá, meus amigos? Quando a razão não se abre, é impulso natural do espírito. Não tem maldade. Então, nesse exemplo que eu dei aí, se aquele elemento massacra o outro, não tem maldade. É instinto de sobrevivência. O medo que o outro possa fazer, certo? Na pauta da lei natural. O medo é a fome. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, posto pelas reencarnações. Inicialmente lá pela criação divina, e isso vai sendo fortalecido pelas reencarnações, desenvolvimento, dentro para fora. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então o mal não está no uso natural dos instintos naturais, não. O mal está no abuso. No abuso de que se acresceu a vontade aí é intelectualmente aberta. Depois que abre a razão, né? Depois quebra a razão. Aí é o mal. Aí vem, né? E que dê a besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. Aí vamos chegar lá. Porque Deus tem posto em seus corações que se cumpre o seu intento. É o determinismo da evolução. E tem uma mesma ideia, que é a ideia que nós aqui estamos buscando desenvolver, o amor, não é? No mundo de regeneração, em todas as frontes, será lida a palavra amor. Pela adoção de uma filosofia de vida de cunho humanístico. No nosso caso aqui, o Espiritismo é um humanismo altamente qualificado. O Espírita é um humanismo, filosofia humanista, que acrescenta a imortalidade, a sobrevivência, a reencarnação. Então, em relação ao humanismo aí da humanidade, dos intelectuais humanistas, o Espiritismo é um humanismo mais qualificado. Porque ele enfatiza a necessidade de nós sermos caridosos, amorosos e praticarmos o bem. Isso não me parece que no humanismo não se dá muita ênfase. É uma ênfase assim, muito importante como o Espiritismo dá. Porque a nossa felicidade pós-morte depende de uma prática bem intensa do amor e da bondade. Isso aqui é importante nós termos em consideração. Então a doutrina espírita é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Então chegou pelo contato social, porque Allan Kardec reencarna, se prepara durante várias décadas, no trabalho dentro das linhas do humanismo. Kardec foi educado nas linhas do humanismo. Certo? O que você está falando, tanto o cristianismo como o espiritismo, são
são princípios que você tem, busca para levar para a humanidade como um todo, né? Porque se a gente lembrar de dois momentos, por exemplo, se a gente lembrar da democracia grega, é a democracia, que não era para todos. Tinha os né? escravos. Os escravos, os estrangeiros, tinha tudo, tinha. Mulher não tinha muita... As mulheres, as crianças. Então, a criança, só muitos séculos depois se foi identificar a criança, né? Porque a criança Era uma coisa. era uma coisa que não tinha valor, como mulher não tinha, né? E também a própria Revolução Francesa, né? Porque ela tinha grandes ideais, mas para um grupo pequeno. Ela não era ainda uma coisa... Não era inclusivo. Não era, exatamente. Não, era para substituir um privilégio por um outro. Trocar a classe. Trocar a classe. Privilegiada, né? Mas grandes avanços para todos nós, com certeza, né? Mas a grande diferença, a dificuldade que eu vejo, né? Tanto do Espiritismo, quando foi do cristianismo, quer dizer, o cristianismo até hoje, né? O Espiritismo é o cristianismo redimido. É justamente isso, né? Essa inclusão. Porque se nós estamos falando de um espiritismo humanismo qualificado, nós temos que lembrar que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Revive o humanismo espetacular que Jesus vivenciou. Radical, porque ele é inclusivo ao extremo. E é por isso que Emmanuel vai dizer que Jesus, que ainda não foi compreendido por nós, nem pelos espíritas, que a gente considera Jesus, de modo geral, como um chefe de uma religião, um mito. Né? E Jesus, Emmanuel, ressalta que Jesus veio até a chamar a atenção para a bondade humana. Não foi para trazer sofisticação filosófica, intelectual, pensamento. Eu vou chamar a atenção para a bondade humana. E isso ainda lamentavelmente, ainda é necessário. Porque nós estamos vendo aí movimentos, desculpa eu ter que falar isso, mas eu tenho que falar, movimentos incentivados pelos governantes, por determinado governante, que não incentivam as pessoas a se vacinarem, preservarem a saúde, não se empenha. Não se empenha para comprar vacina. Isso nós estamos vendo, gente. Desculpe aí se alguém aqui votou, meu elemento. Eu não quero saber se votou ou se não votou. Agora, doa quem doer, essa é a verdade. Isso é verdade. Nós temos que, a ciência tendo que lutar contra ideias obscurantistas, que ainda vigoram. E nós temos gente do meio espírita que faz apologia desse tipo de movimento. Que não vacina. Eu conheço um espírita, amigo meu, que não vacina. Por causa de teoria de conspiração, não vacina. Você vai fazer o quê com isso? Kardec dizia que nós temos que ficar com a ciência. Porque se a ciência provar que estamos errados num ponto, vamos largar o ponto e ficar com a ciência. Agora nós estamos voltando para a Idade Média. E a vacina só Pois rápido, mas né? esse ensino do Kardec, essa orientação que ele fala, ele também tem a ver com batendo no orgulho da gente, né? Muitas vezes a gente não abre mão por causa do orgulho. Não vou entender que eu estou errado, não. Sei que tá, não quero saber. Então, é lamentável. A gente tem que mencionar isso, infelizmente, numa reunião de Apocalipse. Porque tem pessoas que olham para o Brasil e falam de boca com o peito ufanista, que aqui é a pátria do Evangelho. Hoje, o Brasil é a pátria do Evangelho. Pergunto a você se essa é a notícia que chega na China, nos jornais aqui do Brasil, chega a notícia lá que o Brasil é o campeão na solidariedade, não tem morador de rua, todas as crianças têm educação, não passam por essa notícia que chega lá na China. Porque os daqui criticam os chineses, que são os comunistas, são os materialistas. Criticam os de lá. Como se lá, isso aqui é a pátria do Evangelho, lá é a pátria dos trevosos encarnados. Então, gente, esse é o quadro. Nós estamos estudando Apocalipse aqui, amigos, é para cortar na carne. Kardec define que o verdadeiro espírita, lá no livro dos médiuns, item 28, capítulo 3, do método, o verdadeiro espírita é aquele que não apenas admira
a filosofia espírita, mas é aquele que a segue até as últimas consequências, que é quebrar o egoísmo para você. Quebrar o egoísmo para você. Quem queria falar aí? Alguém? Fernando, você queria falar, Fernando? Com relação à liberdade, né, a doutrina espírita nos ensina a ser livres. Eu não posso me vincular a pensamentos equivocados. Lógico. Fulano falou, não, mas foi fulano que falou. Aí daí que foi fulano que falou. E a razão? E a razão para a qual a onde doutrina fica- espírita nos chama, a razão. Exato, onde fica a minha razão e o meu livre-arbítrio? Ah, não, mas foi fulano. Vimos ainda essa semana aí uma que era contrária, uma atriz, né? 67 anos. Hoje ela saiu do hospital. Mas vai ter que fazer fisioterapia respiratória. Exatamente. Por causa da sequela. Quer dizer, a gente vê a todo instante a pessoa pagando pela ignorância. Não, e sem contar que quem não vacina, proporciona a proliferação do vírus e a sua mutação. E vai espalhar para outras pessoas, porque mesmo as pessoas que vacinaram, tem aqueles grupos comorbidades Pode ter de novo. que pode desencarnar. Que não deixa de ser egoísmo também. Egoísmo. É egoísmo, porque a minha liberdade termina quando começa o do outro. Meu direito termina quando começa o do outro. Então nós temos que aprender a viver em sociedade. Agora, nesse aspecto tudo, é inadmissível, por exemplo, um pai, né? Meus filhos não vão vacinar, não. Mas aí tem lei, tem estatuto da infância, que o Ministério Público vai em cima, já tem. Não, mas eu estou dizendo no caso individual. Então, para favorável para não liberar, né, as vacinas, né? A pessoa falar que não vacina, eu não vacino meu filho, porque no estatuto da criança e do adolescente tem obrigatoriedade para vacinar. A de criança tem o direito de receber a vacina. Pois é. Mas é isso. Então, a ideia é humanística, né? O que está acontecendo, vou falar hoje, porque é o hoje que nós estamos vivendo. Essa fase aqui, ela é bem clara de tudo isso que nós estamos passando. Porque Exatamente. Deus tem coisas em seus corações que cumprem o seu intento. E também Exato. com a mesma ideia. E que dê a bênção o seu reino, Exato. até que se cumpra as palavras de Deus. Então é bem claro, né, que a gente tem que colocar para a nossa. Porque a besta é o reino contrário. O reino da besta é esse aqui, ó. Por exemplo, na dissertação aqui de Paulo, na questão 1009, gravitar para a unidade divina, esse é o fim da humanidade. Para atingir, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Então, a justiça, o amor e a ciência. Humanismo, amor ao próximo, ciência. 3 coisas são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, a ignorância, o ódio e a injustiça é o reino da besta, que são os valores que ainda estão no nosso coração, que ainda queremos impor ao meio e queremos que o meio seja a nossa imagem e semelhança. Não. Você está falando, estou pensando. E não a imagem e semelhança do Criador, certo? Você falou uma coisa, eu fiquei pensando como é que isso se adequa totalmente à realidade de algumas ideologias. Você falou aí o ódio, né? O Ignorância. ódio racial, Exato. o ódio de cor, religião, a ignorância quando você combate uma boa educação, que você não preza pelo esclarecimento, quando você divulga mentiras. Exatamente. E a injustiça que nós estamos vivendo, de uma forma brutal, né? Onde a justiça... Outro dia eu li num livro que eu achei muito interessante. Por que a justiça é cega? Né? Sempre achei que a justiça fosse cega, porque o que era aquela imagem, né? Para que ela avaliasse por igual, né? Não pendesse para ninguém. Mas eu falo assim que não é por isso não. Ela tem aquela venda para ela não ver as injustiças que ela própria comete. Tinha que ser o contrário do primeiro, né? E é por isso que nós temos que ter um decreto, porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou na Gênesis, vai dizer
que por que tem que ter um decreto? Porque senão os espíritos egoístas continuam causando confusão e desordem. Como que causa confusão e desordem? Fake news, mentiras, movimentos anti-ciência, que deixam as pessoas na dúvida. Certo? Então, a vacina sempre funcionou a vida inteira, mas depois do coronavírus, a vacina virou um... Por quê? Porque nós temos, infelizmente, uma certa mentalidade governando o país. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Esquece que é. É verdade. Nós precisamos fazer um diagnóstico do que acontece para a gente mudar, porque se não achar que está tudo certo, nós vamos repetir os erros. E se acha que tudo certo e repetiu eu, vai vir muito pior. Porque isso aí Eu estou certo, eu vou continuar, vou gravar mais. é o movimento do escândalo necessário, né? É. Nós temos duas opções na vida: optar pela misericórdia ou optar pelo escândalo. E quem tiver que ter a doença, né, tomando ou não, vai ter, porque entra nesse processo, né? A vacina, ela vai te proteger contra a forma grave. A vacina não vai evitar que você pegue o vírus. Não. Nenhuma vacina Uhum. vai te proteger da forma grave, da hospitalização. Toda vacina é assim. Estou certo ou estou errado? É isso mesmo. Então tem gente que acha que a vacina tinha que imunizar 100%, se o cara nem pega. Aí por causa disso ele espalha mentira, que a vacina não funciona. E o problema também é o depois. Aí o elemento que vacinou que pega, ele achava que não devia pegar, ele vai dizer que é daquela linha de pensamento, ele vai falar que a vacina não funciona, porque ele pegou. Mas ele não entende que a vacina protege da forma grave, da hospitalização, né? Tanto que o hospital está aí mostrando, né? E agora, o problema maior são as sequelas, né? Porque de repente a pessoa tem uma deficiência pulmonar que ela não sabia, e se ela pega a vacina, depois poderá agravar. É isso mesmo, doutor? Como é que é? A pessoa às vezes tem um problema pulmonar que ela não sabia. Ela pega a Covid. Tá. Pode, né? Pode despertar algo que está dormindo, né? O coração, né? então na sequência aqui e que deem a besta ao seu reino. Quem vai dar a besta ao seu reino, amigos, é o grosso dos espíritos encarnados na falta da besta. Por que o mundo é um mundo de expiação e provas? Por causa da natureza dos espíritos que estamos reencarnados. Não é porque tem um decreto de Deus que definiu que o mundo é de expiação e prova, não. É por causa dos espíritos que ali estão reencarnados. Quando chega o momento de mudar o ciclo, os espíritos que estão mantendo a Terra no atraso, voluntariamente, eles são retirados. E outros começam a reencarnar no lugar. Espíritos melhores. Os espíritos melhores vão transferindo a sua bondade para a sociedade. Vão materializando no mundo melhores instituições, melhores leis. Assim funciona. Desse jeito. Não é um movimento místico. É um movimento de dentro para fora, de cada coração. Então, cada um de nós que se empenha, no nosso caso aqui particular, por interiorizar a doutrina espírita e viver, mesmo caindo todo dia em algum aspecto, nós estamos buscando instaurar no mundo uma nova realidade. Desde que nos apliquemos à prática do bem e à caridade. E se não nos aplicarmos, nós não estamos fazendo nada de diferente no mundo. Estamos mantendo o continuismo. Porque a nossa filosofia de vida tem que se manifestar na prática, nos atos, no acolhimento, no amparo. Repito, amigos, embora a gente caindo de vez em quando ainda nas complicações antigas, mas nós temos que perseverar, né? Então nós vamos tendo aquele movimento de autoeducação, né? A educação é a arte de formar os caracteres. Kardec define para nós no Livro dos Espíritos.
E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Você falou aí, eu lembrei do Lucas 17, que a gente tinha preparado, no versículo 10, ele fala assim, no final, assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aí cai naquela que quando Jesus nos tá pergunta falando. o que fazer de especial. O que fazer de especial? Quer dizer que nós já podemos fazer algo mais, só não queremos. Aí entra a complicação, né? Porque o nós não queremos, muitas vezes ele não é definido, ele é consequência da tendência, da busca que nós já estabelecemos, certo? Por isso que os Espíritos têm paciência conosco. Às vezes querem usar Muita, conta, né? Por isso que eles têm paciência conosco, certo? É o que Paulo fala, né? Exatamente. Tem paciência conosco. Porque se não tivesse paciência conosco, nós já teríamos, a Terra teria mudado já. Já teriam partido para outro mundo e outros estariam aqui encarnados. Né? Então, esse é um ponto importante. Nós estamos aqui trabalhando para, evidentemente, nós aqui estamos tendo que estudar com muito empenho na filosofia humanista, é porque nós, não é uma boa notícia para nós não, certo? É porque a nossa tendência é mais complexa, mais complicada. A gente tem que estudar com muita ênfase, para ser lembrado, para errar menos no dia a dia. Errar menos. Então, que dê a bênção do seu reino, a bênção do reino é dada, amigos, pelas escolhas que fazemos. Pelas escolhas que fazemos no campo da vida. Nós vamos dar, outorgar o poder para as pessoas. Por isso que a gente precisa identificar. Aí nós vamos voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Verdadeiros e falsos profetas. Qual é a característica do verdadeiro profeta? Está aqui no Livro dos Espíritos, né? Qual é o verdadeiro profeta? Depois eles estudem lá. O que sai da boca do verdadeiro profeta? O que sai da boca do falso profeta? Para a gente aprender a distinguir, porque nós estamos estudando para diferenciar, identificar o bem do mal. O bem do mal. Porque muitas vezes nós fazemos escolhas porque o elemento é religioso, diz que é religioso, escolhemos o elemento. Mas a prática não está de acordo. Aí nós relegamos um materialista que está fazendo ações boas no mundo porque não é religioso. Nada a ver. Mas está lutando por um mundo melhor, só é materialista. Mas o misticismo cega. O misticismo cega. Tem o caso do médico espírita, do Dr. Paulo César Frutuoso, ele é espírita, né? Que ele estava preocupado, que os médicos, os colegas dele tudo ateu no do espiritismo, o espírito apareceu para ele e falou assim, vem cá, deixa eles quietos, que eles estão muito na sua frente, tá? Se preocupa com o seu aí. Nossa, eu ia falar com Deixa eles quietos, que eles estão muito na sua frente. Inclusive, Júlio, falando... Porque nós somos espíritos, estamos sendo chamados, né? Inclusive, não ocorre um fato que na reunião, na última que eu estive, aí já é no caso, por exemplo, no caso das religiões, né? Em que se manifestou a evangélica aqui, que ela foi levada para um lugar, né? Que era flores. Exato. Você tem muitas flores, quer dizer, merecimento. Lógico. E a gente acha que não, fulano não ia evangelho. Né? Mas isso está Não é isso, né? Quando a gente estuda a característica dos mundos regeneradores, Santo Agostinho define que em todas as frontes vai ser lida a palavra amor. Não é cristão, budista, materialista. Não. Já li o nome da pessoa na testa. É a fraternidade. Então vamos lá, até que se cumpram as palavras de Deus. Aqui, ó. Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre.
para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, o que é revelado para nós? Hora da caridade, nossa salvação. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso é para nós. Para os nossos filhos, ou seja, nosso filho ainda é o nosso filho. Nós queremos enquadrar ali na doutrina espírita, não, amigos, né? Pensamentos, palavras, atitudes e ações. São nossos filhos primogênitos, é o que sai da nossa boca. Muito bem, esse foi o versículo 17. Vamos avante? 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E a mulher que viste? A mulher que viste, amigos, é o nosso campo do sentimento. Qual o sentimento que nós já sabemos? Qual é o campo do sentimento ou as nuances de sentimento que nós já somos capazes de identificar na nossa intimidade? Esse é o nosso trabalho. É a mulher que estamos vendo, na nossa intimidade. Por que o símbolo é mulher? Para os sentimentos. Porque a mulher é que gera a vida, é que acolhe a semente se torna um embrião, ela vai gestando, se torna um feto, 9 meses nasce, certo? O sentimento, qual que é o símbolo? O símbolo é o sentimento que gera as coisas. Vamos voltar lá no básico do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não me repito muito. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição na alma. Então, todo sentimento complexo é fonte de pensamentos complexos. Se eu quero mudar pensamentos, são 2 movimentos para eu mudar pensamentos. A ordem é essa. O Espírito de Verdade deve dar para nós a ordem exata no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Essa é a ordem. Amai-vos a exercitar as virtudes no dia a dia, que é o nosso grande desafio. Porque é no dia a dia, amigos, que o reflexo emerge. É alguém no trânsito que tem uma certa atitude, nós reagimos de pronto, ou um vizinho, ou no comércio, certo? É aí. Esse é o laboratório. O que emerge? Então, por que a ênfase no amar? É para nós exercitarmos as virtudes. Porque nós só vamos desenvolver o amor em larga escala desenvolvendo as suas parcelas, que são as virtudes. Se eu não tiver tolerância, paciência, aceitação, empatia, compreensão, misericórdia, piedade, não vou desenvolver o amor em grande escala, amigos. Não vou. Porque amar não é viver de... Amar não é chegar no templo espírita e beijar, abraçar todo mundo. Vem cá, meu irmão, e dar um abraço e tal. Não, o amar é... Kardec mesmo dizia, né, que amar o inimigo não é viver de beijo e abraço com o inimigo, porque a própria lei não permite isso, né? Lei de repulsão. Mas é você desejar ao inimigo o bem que você for poder desejar. Agora com esse coronavírus. Você vai irradiar o inimigo piedade, compaixão, misericórdia, tudo que você gostaria que irradiasse para você. Não amar contra também, né? E com o tempo, você vai notar que você vai passar a amar com o tempo. Amar e instruir. Aí o instruímos, que é o estudo. Aí é importante o estudo, porque o estudo vai me dando novas palavras, novas ideias, novos pensamentos, combatendo a ignorância. E o estudo não é só o estudo religioso da Bíblia, não. O Espiritismo é isso, filosofia, ciência e religião. Estudar um pouco de ciências também naturais. Estudar um pouco de ciência, né? Dedicar aí, até como passatempo, vamos colocar assim, né? Descansar a cabeça. Por exemplo, Isaac Newton descansava a cabeça dos cálculos matemáticos estudando a Bíblia. E vice-versa, né? Ele estudou Apocalipse. Então, quando ele cansava de estudar a Bíblia, ele ia lá para fazer cálculo matemático. Certo? Então, estudar uma ciência.
para a gente não ficar no circuito fechado, religioso e místico, bitolado. Porque o elemento ele acha que ele tem que filiar a rede Amigo Espírito, escutar a palestra 24 horas. É. Vai ouvir cada coisa. A gente tem que ter filme. Vai ouvir cada coisa. Só pela manhã já ouve. E vai ouvir cada coisa, porque os elementos passam os seus preconceitos todos, dos quais eles não conseguem se desvincular, nas palestras, fazendo apologias sutis de certas ideologias. Vê de tudo, amigos. Infelizmente. Então nós temos que estudar as coisas, abrir a mente, né? Falar em estudar, inclusive, coincidentemente, nessa aqui 1919, estou vendo aqui uma mensagem aqui de Platão, né? É o que eu estou estudando atualmente. Está dentro do contexto do estudo aí? Se tiver, pode falar. Sim, aqui, Você colocou Essa poderia. questão do seu Ah, sim, conhece a ti mesmo. É. Santo Agostinho. 919, né? Conhece a ti mesmo. Isso que é para aqui agora. No final. Então, quando ele procura aí, ó, a mulher que viste, então é o sentimento que nós já identificamos pelo movimento de autoconhecimento na nossa intimidade. Você quer a pergunta, Fernando? Não. Então, porque esse sentimento, o sentimento que prevalece, é que vai gerar as coisas. Vai continuar mantendo as coisas como elas são, ou vai renovar o mundo. Aliás, André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele nos convida a estarmos engajados socialmente naqueles programas que visam melhorar o mundo. Está lá no Conduta Espírita. Engajar. Né? Colaborar com... Por exemplo, nós temos que preocupar com a natureza. Tem que preservar a natureza. Cuidar dos animais. Então, se a gente puder engajar num trabalho desse aí, de preservação do meio ambiente, né? Porque isso vai nos mostrar, vai nos fazer projetar luz sobre ações nossas que impactam lá no meio ambiente. Nós vamos começar a mudar certos hábitos, né? Nós temos que fazer muita oração então, para esses que estão nessa direção. Não, Porque você viu agora a lei de destruir os cadernos? Não, mas já o Supremo já deu aí uma... Mas até ontem não tinha nada, não. Não, o Supremo já travou lá. Então, agora, os espíritos que estão nos reencarnados, que não estão sintonizados com todos esses aspectos humanos, são os espíritos que serão retirados, amigos. E nós estamos vivendo hoje na Terra aquele movimento de separação do joio e do trigo. O joio precisa ser juntado como? O joio precisa ser juntado como? Em molhos. Você precisa estar atento a isso, tá? Esse fechamento em molhos, amigos, são os que vão se congregando ideologicamente. Isso, assim, Vão se ajuntando em molhos. Aí, quando houver a separação do joio e do trigo, vai o grupo. Esse tipo de filosofia não é mais adequada com o que nós queremos para a regeneração. Então, nós vamos ter que retirar esses elementos que estão mantendo o mundo no atraso. Estão impedindo que a humanidade avance. Tudo isso que eu estou falando aqui, amigos, é assunto do Livro dos Espíritos. Está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos de estudar mais, principalmente as entrelinhas. A gente precisa ficar... Vou falar uma coisa para vocês agora no particular. Embora estar gravando. Ouvir menos palestras por aí e estudar mais. Eu concordo. Você disse também. Ouvir menos palestras por aí e estudar mais. Porque a gente vê cada Você coisa... estudando, a aprendizado é outro. Acho que a palestra é muito útil quando você está com algum tema para estudar. Você primeiro estuda, tem algum conhecimento ali e pode depois ouvir
um palestrante no sentido de abrir o leque ou trazer alguma visão diferente da sua. Acho que isso aí é interessante, entendeu? Ou senão, quando você está fazendo alguma coisa assim, Sim. aí você bota lá no ouvido lá e bota o celular e vai... Mas você liga o desconfiômetro no talo. Presta atenção pra você não Mas dá pra gente... engolir gato por lebre. Não, mas dá pra gente... Tem falso profeta para todo lado aí. É a questão 109. Mas Tem uma não. mensagem de Platão. É 1009. É 1009. De nós, eu tava É 109, 1009. Eu comi um zero. Isso. Então, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre o reino da terra. Então, a mulher que nós vemos, ela se reflete no campo exterior. Ô, amigos, por favor. A gente tá escutando. Amigos, por favor. A mulher que nós vemos, ela se reflete no campo exterior. Paulo vai já dizer para nós aqui, batemos muito na tecla, Paulo em Hebreus, que nos ensina que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Que nós vemos no mundo não é feito de abstrações, não. O fundamento é o coração do homem. Os desejos, os propósitos. Então é por isso que Kardec, lá no livro dos Espíritos, ele trabalha com aquele binômio, né? 913, combate ao egoísmo, que é a maior chaga, que é o trabalho da educação, não apenas da educação intelectual, mas da educação que é a arte de formar os caracteres. A moral. Não é isso? E com a consequência, depois de trabalhar paralelamente, trabalhando o combate ao egoísmo pela educação, é preciso reformar as instituições que alimentam o egoísmo. Então, a 913 e a 914. Então, as instituições são todo o conjunto da sociedade, empresas, escola, tudo que incentiva o egoísmo humano, a competitividade. Para reformar as instituições, o homem precisa... Mas é o que eu acabei de dizer. A educação é a arte de formar os caracteres. Então, o combate ao egoísmo é pessoal, individual, pessoal. Se eu quero influenciar o mundo, eu preciso me transformar, certo? Vai demorar. Vai demorar, gente. Lógico que vai demorar. Bingo. Porque tem gente que olha para o mundo aí, não, já estamos na regeneração. Gente, é só olhar pra gente É, mesmo. né? A gente tem que saber que vai demorar, mas que é triste. Demora. Não pode demorar para nós. Porque nós vamos estudar isso aqui, ó. Vamos estudar isso aqui Só que você vê as não vai ser hoje não, mas vai ser barbaridades por aí. um pouco mais à frente aí. E não pode demorar para nós. É igual Porque se demorar para quem está lá fora, quem está lá fora não pode demorar porque a gente não deu um bom exemplo também, não tem isso também. o Chico falava muito, né? O outro pode fazer, eu que não posso. A gente não Já sabia, Vou ter com né? ele. Eu não posso. Exatamente. Então o trabalho é esse, o trabalho Nós vamos demorar muito. vai demorar, lógico que vai demorar. Não pode iludir ninguém não, não é? E vamos colocar as barbas de molho, porque aos trabalhadores, Já tá quando a gente estuda no Trabalhador da Última Hora, no Evangelho, está lá dito, né, que aos trabalhadores mais fiéis serão conferidos os postos mais difíceis da grande obra de regeneração pelo Espiritismo, que ainda vem pela frente. Nós estamos aqui, parece que nós estamos aqui ganhando força centrípeta. E o André Luiz, no Opinião Espírita, né, que ele fala no tempo que nos últimos 3 anos você faz uma avaliação sua, você percebe que em determinado ponto você não avançou nada porque você está atrasado. Nos últimos 3 anos. Não, frase bom. São Agostinho André Luiz que fala isso. mas São Agostinho recomenda todos os dias, né? A gente faz uma avaliação diária. Não,
sim, mas fala assim, se você pensar assim, será que eu estou melhorando e tal, então muita você tem esse coisa, parâmetro, né? E aí, depois disso, eu não sei se eu rio ou se eu choro, entendeu? Eu acho que eu vou. A gente tem que ir, porque se chorar, já vai chorar muito. Eu acho que eu vou é pro mundo. Assim, eu acho que eu vou pro mundo de prosperação, vou voltar. Cuidado, hein? Margarida. Pode estar sendo otimista. É por isso que... É porque o outro tem medo dos bichos. É por isso que a gente tem que ser... Aí eu vou voltar para o nosso campo aqui. Ó. Pensa assim. A gente tem que ser fiel a esse trabalho aqui. Porque pelo menos a fidelidade ao trabalho eu tenho que ter, né? Já que eu não consigo mudar algumas coisas, Já é um pontinho de luz, eu já estou né? atrasado, ele deve ter uns 20 anos essa conta de 3 anos Esse aí. trabalho aqui eu gosto. Né? Por conta dele. Então tu tem que ficar, não, pelo menos ser fiel ao trabalho, né, gente? E pelo menos a gente conseguiu fazer o quê? Ser fiel, Alguma coisa, né? né? Então vamos Se a aproveitar, gente for né? analisar, né? Nossa, é muita coisa. Se você falar que assim, eu falar que mundo de regeneração, tá certo. Eu gosto muito do Evangelho quando ele fala, né? Nós podemos ir nas primeiras levas, nós estamos na transição. Na próxima leva a gente pode até ficar, mas isso é tão claro. Mas isso não quer dizer que você já está com o pezinho lá, não. Se você der uma escorregada, Você volta para trás, assim. Você é candidato, Você é um Cristo ainda. Ah, não penso assim não. Não, eu acho que nós que estamos aqui quebrando a cabeça para melhorar, como nós estamos tentando, nós continuamos. Você tem que não podemos cometer erro grave intencional, né? Isso, Eu acho, ô Júlio, Erro grave intencional, sai eu assassinando. não acho que volta Por para aí. trás, não. Eu acho que estagna. não volta não. Não, O conhecimento. o progresso moral, ele pode ser estagnado, o moral. Mas o intelectual avança sempre. Aí que é o perigo. E se você estagna, Estagna. Estagnou. Estagnou. se você Estagna. não estagna porque não tem I, né? Se você estagna, Se você estagna. estagna o seu progresso moral, o progresso intelectual continua. Aí você vai só aprimorando o seu atraso moral. Você sofistica. Você vai sofisticando o atendimento dos seus caprichos pessoais. moralmente eu melhorei bastante. Aí você vai querer, por exemplo, que o mundo acabe em barranco para morrer Não é o emboscado. suficiente, lógico, mas em relação ao que eu era, melhorei. Tem gente. Ele gosta, né? Jesus lá, deitado. Luiz sabe que eu amo ele, por isso que eu taco o dedo aí. Você Júlio. Jesus lá deitado, tirar Jesus. Enfiando o dedo. Não fala isso não, que isso é triste lembrança aí, não é bom nem lembrar. Porque eu era espião lá naquela época lá, vamos deixar quieto. Vamos deixar. Tá vendo? Vamos falar de 1900. O que eu espionava, mas o que eu espionava, eu tô tentando praticar hoje aqui, né? Mais leve, né, Júlio? Não, Júlio, mas também você tem que pensar mais positivo. É tudo de ruim também não. Tem que... Pô, mas Não, mas, minha filha, menos conceituar, porque Não, eu sei. de 1.700 para trás, nós não... O negócio é feio pro nosso lado. uma criança que Estou dando uma lambuja aí, 1.700. uma criança, por exemplo, 10 anos, ela adora ver filme da vida de Cristo. Isso quer dizer alguma coisa, lembrança dela? Na época de Cristo, será? Não necessariamente. Talvez na época não, talvez até nessa época atrás. Quantas vezes ela foi católica nas licenças passadas? E ela gostou, ela gosta. Todo mundo era católico. Eu gostava de assistir. Ler Bíblia. Da Idade Média até a Renascença, todo mundo era católico, era obrigado a ser, entendeu? Entendeu? Obrigado. Obrigado, né? Agora a criança A gente está. que gosta, Era o que tinha, né? Então a mulher que viste é a grande cidade. Então nós precisamos identificar o sentimento e a obra. Combatendo o sentimento, reformando as obras. Né? É a grande cidade. E reina sobre os reis da terra. No plano exterior, a terra é a Babilônia, que encontrou sofisticação em Roma, que hoje é o grande... Né? Roma está aí globalizada simbolicamente no mundo. Por exemplo, o planeta continua produzindo armas numa quantidade extraordinária.
Não é? Aí Emmanuel tem um texto belíssimo no seu livro que vai dizer que no futuro as armas serão convertidas em arados. Pergunto para vocês, isso está perto ou está longe de acontecer? Vocês concebem mundo de regeneração com todo mundo armado, dando tiro, bomba caindo em cima da população pacífica, como é hoje cai no Iêmen, como estão ameaçando lá na Ucrânia? Vocês acham que isso é mundo de regeneração? Países aí que não estão conseguindo vacinar porque as vacinas não chegam? Mas eu acho também que... Não vou nem falar de tráfico de droga, de rede de prostituição. Não vou nem falar disso. Feminicídio, pedofilia. Não vou nem falar disso. Governos despóticos, falta de empatia, morador de ruas aí proliferando. Então, se alguém acha que isso é mundo de regeneração, me desculpe, eu sento meu posto aqui, pro Rio da Sul, eu vou embora para casa, vou fazer outra coisa. Tá caminhando. Vou cuidar da minha vida. Porque eu não estudei espiritismo para chegar aqui e falar que isso aí é mundo de regeneração, não. Eu estou estudando para ajudar a melhorar isso aí. Agora, para mudar isso aí, passa porque a gente escolhe lá na urna. Passa porque a gente escolhe na urna. Quando você não tem escolha, Você escolhe o menos pior. menos pior, né? É. Escolhe o menos pior. Você, esse entendimento. Escolhe o mais humano. Nós estamos estudando aqui Jesus, humanismo, cristianismo, identificar o bem e do mal, a gente vai escolher o menos humano, que a vida inteira nunca foi humano, que a vida inteira só deu um mau exemplo. A gente vai escolher. Talvez. Como é que se explica isso? Então tem um grave erro na nossa sociedade, dita cristã. Grave erro. Por que que deem a besta o seu reino. Quem está no comando foi colocado lá por aqueles que lhe deram o poder. E aqui não estou fazendo aqui estou tratando aqui do sistema. Que é assim, quem está lá foi colocado por uma maioria. Aí, a maioria que coloca uma mentalidade que é completamente oposta àquela de Jesus, define que está precisando do quê? Expiação, gente. Expiação. Quantas pessoas morreram aí por causa da Covid no Brasil? 600 mil pessoas. 500 foi vocês. Mais de 600. Houve incentivo para comprar vacina para minorar isso? Houve empenho? Então me desculpem. Desculpe, eu não estou aqui para passar a mão em cabeça de ninguém, não. Estamos aqui, como você falou, para colocar o dedo na ferida. Oxigênio. Colocar o dedo na ferida. Nós estamos lutando, gente, contra a mentalidade que não quer vacinar as pessoas. Onde nós chegamos? E o Brasil era para ele estar, você vê, acontece lá, para depois vir para cá. Então nós podemos estar nos preparando já. Nós estamos vendo o que está acontecendo, vamos nos preparar, né? Vamos nos abastecer, né? A cigarra é formiga. Né? Vamos nos abastecer para quando chegar no inverno, a gente nós temos abastecido. O nosso dilema hoje, para terminar o estudo, é o seguinte: que reina sobre os reis da terra. O nosso dilema hoje é saber identificar qual que é o reino de Jesus e qual que é o reino da besta. No nosso coração. Para que isso seja corrigido lá fora. Seja corrigido lá fora. Porque nós aqui escolhemos, nós aqui mantemos, nós aqui alimentamos e nós aqui construímos. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie, nos dê lucidez para a gente ter condições de melhorar.